Senhor Governador e senhores deputados, o Senhor Governador continua a partir de um conjunto de premissas que nos são estranhas enquanto grupo parlamentar, enquanto partido, enfim, fazem parte de uma divergência que é funda, e continua a colocar acima de tudo como objetivo do Banco de Portugal não a salvaguarda do interesse nacional, mas a estabilidade dos mercados financeiros e o seu funcionamento regular. Essa é desde já uma discordância fundamental que queremos deixar clara, porque a grelha de análise de que partimos é radicalmente distinta. E também, antes de colocar algumas questões, era importante deixar isso claro. E reconhecemos que, à margem do tema desta audição, requerimento nesta comissão, há outros assuntos que importa clarificar, porventura alguns deles inclusivamente noutro espaço, ou pelo menos mais aprofundadamente noutro espaço, na comissão de inquérito, mas para os quais as respostas também precisam de ser o mais claras possível. Mas também não nos restam muitas dúvidas de que a informação circulou e de que as decisões chegaram aos ouvidos de quem tinham que chegar para se salvar, antes de terem chegado a quem tinham que chegar para salvar o dito mercado, ou para regular o mercado. Em vez de circularem no sentido da CMVM, para onde porventura deveriam ter circulado, circularam para os lados da Goldman Sachs, por exemplo, a quem que rapidamente se salvaguardou a si próprio e os seus interesses. Enfim, essa é uma evidência. Já questionámos o Sr. Governador do Banco de Portugal sobre isso, já questionámos o Governo sobre isso, e todos teimam em dizer que a informação não circulou em lado nenhum e, portanto, terá sido mera coincidência. Agora, a própria Comissão Europeia e a DG, a Direção-Geral de Concorrência, afirma ter tido nota antecipada da resolução do banco, da medida de resolução do banco, e afinal também não houve nenhuma comunicação. Tudo isso se acrescenta ao conjunto de dúvidas que já se amontoam sobre o banco. E sobre isso, quaisquer esclarecimentos serão sempre úteis, apesar da parte do Grupo Parlamentar do PCP ser importante reiterar que teremos espaço para aprofundar esse debate, porque ele é revelador das responsabilidades de cada um. Sobre o tema específico desta audição, é importante nós termos noção do curto período de tempo a que nos estamos a referir. Nós estamos-nos a referir, bem, enfim, o PCP já criticou, já confrontou o Banco de Portugal com essas opções ou falta de ações, nomeadamente sobre a não suspensão da administração, quando teve conhecimento dos esquemas fraudulentos de financiamento entre as empresas e o banco, já questionámos porque não comunicou à CMVM, já questionámos porque é que não demitiu a administração. Enfim, tudo isso, hoje, o Banco de Portugal respondeu, não nos satisfez. Eu julgo que é importante que isso fique claro. Mas, quando se dá a substituição tardia da administração, é anunciada uma estratégia. Essa estratégia, anunciada também pela voz da administração, mas corroborada pelo Banco de Portugal e pelo Governo, é de criar valor de um banco que está capitalizado. Aliás, era essa a informação que faziam chegar aos portugueses, de um banco que está capitalizado, criar valor, dar confiança inclusivamente aos trabalhadores do grupo, e passados, não chega a 15 dias, todo o cenário muda, essa administração demite-se para dar resposta, foram os termos, julgo, aos interesses dos acionistas, para que tomasse lugar uma administração mais consentânea e mais que colabore melhor com o interesse do acionista. O acionista aqui é o único acionista, fundo de resolução, que pelos vistos incomoda muita gente porque só tem capitais públicos e é preciso libertar rapidamente isso, e essa é uma questão fundamental. Porque todo este processo, Sr. Governador, só nos interessa não porque terão existido discordâncias de estratégia entre Vítor Bento e o Banco de Portugal ou o Ministério das Finanças, mas porque ele tem a ver com a salvaguarda do interesse nacional. E é importante termos a percepção de que medidas estarão a ser tomadas para salvaguardar o interesse nacional numa estratégia que parece que é cada vez mais orientada para a venda à pressão do banco, para a venda à pressão dos seus ativos, para até o PSD vem acrescentar esta ideia de que é instável como está. Bem, enfim,
todas as soluções. Nós sabemos que o Fundo de Resolução e a sua titularidade, o facto de ser único acionista é uma situação transitória. As soluções que virão a seguir terão necessariamente de salvaguardar o interesse nacional. E uma coisa é certa, Sr. Governador, a venda a retalho, a venda à pressa, a venda sob pressão, a venda com data marcada, desvalorizam o banco, prejudicam o Estado e põem em causa o interesse dos portugueses que já entraram com muitos milhares de milhões de euros para salvar, neste caso, uma instituição bancária para que ela não colapsasse, tendo em conta o risco sistémico anunciado. Portanto, quais foram as alterações de estratégia, se é que houve? Além de ter havido uma publicação das contas do banco que dá conta de uma incapacidade de preenchimento dos rácios, além dessa, que outras orientações houve para que, de repente, a orientação do banco, que outras orientações vieram do Banco de Portugal e do Governo para que, de repente, a administração do banco deixe de ter uma orientação que é a de criar valor e seja a de arrumar isto tudo à pressa para vender o quanto antes, porque esta situação é muito instável. E essa é uma questão fundamental, porque pode estar, de facto, em causa o interesse nacional dos acionistas, dos portugueses, dos contribuintes, até mesmo dos depositantes. Sabemos, porque a lei o fixa, que os acionistas do antigo banco não podem ser mais prejudicados por um processo de resolução do que seriam por um processo de liquidação. Sobre isso é importante saber que medidas estão a ser tomadas para avaliar as potenciais perdas por processo de liquidação, para sabermos o diferencial a que o Estado pode estar, ou que o Fundo de Resolução, que no caso é todo dinheiro do Estado, porque essa ideia de que é dinheiro dos bancos, enfim, já não pega e já ninguém a usa, já percebemos isso, porque já toda a gente percebeu que é só dinheiro público que está envolvido, que é só o Governo, que é só o Banco de Portugal, neste momento, que controlam o novo banco. E é bom que isso fique claro, que é para não haver dúvidas sobre quem é que é responsável e sobre quem é que é o acionista quando se fala do interesse do acionista. Somos nós, é o Estado português, único acionista neste momento, e o controle é político e deve salvaguardar, acima de tudo, o interesse nacional. Enfim, Sr. Governador, a parte sã da República, que era aquela que o Sr. Governador achava que correspondia aos bancos, pelos vistos não estava assim tão sã, e agora o que importa é inverter o seu raciocínio. Quando recomendou os bancos a manterem-se como uma parte sã e a não se meterem com a dívida da República para não se enterrarem mais, agora é a altura de inverter o raciocínio, de reconhecer que afinal os bancos são precisamente a parte podre e não são da República, são a parte podre que preda a República e que é importante salvar a República dessa parte podre que são os bancos.